Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com você, nesta manhã, uma palavra que Deus tem colocado em nossos corações, diante de tudo que nós temos visto, como a igreja dos nossos dias tem vivido. Nós não queremos citar nomes aqui e não citaremos nomes. E se porventura, no que falarmos, você se recordar de alguém, por favor, ore por este alguém, especialmente pelos ministros de Deus. Porque nós vivemos dias que são dias complicados. Nós vivemos dias que são dias difíceis. Nós vivemos dias que alguns até mesmo dizem são os últimos dias. E eu oro ao Senhor que sejam os últimos dias de todo este ataque contra a igreja. Que sejam os últimos dias da malignidade. Que sejam os últimos dias do pecado. Que nós possamos ter a plena vitória em Cristo Jesus. Que sejam os últimos dias da nossa fragilidade, e os últimos dias das nossas dúvidas, porque todas essas coisas causam em nós uma incerteza, uma insegurança, provocam em nós dúvidas. Quantos escândalos, quantos equívocos, quantas falhas, e pessoas então se afastam, não sem motivo, infelizmente. Se afastam não de Deus, mas se afastam da igreja, e se afastando da igreja, acabam falseando na sua caminhada de fé. Porque nós temos, meus amados irmãos, que cumprir toda a palavra e toda a lei se cumpre em dois princípios. E que se esses dois princípios não são cumpridos, de nada nos vale cumprir todos os demais, que é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E nós precisamos viver isto, viver essa palavra. É estranho que em nossos dias temos visto nomes evangélicos, renomados mesmo, participando de aberturas de carnavais e, dessa maneira, abrindo uma brecha tremenda para a ação do adversário em sua vida. Temos visto homens de Deus, grandes mestres na palavra, caindo em pecados como adultério. Temos visto grandes líderes de monumentais igrejas com mentiras escondidas em suas vidas, que nestes dias vieram a ser revelados. Tudo isto nos faz questionar tantas coisas. E eu gostaria que nós tomássemos um tempo para quê? Para observarmos nossa própria vida e perguntarmos a nós mesmos que tipo de vida nós estamos vivendo. Esses dias eu li uma frase de Tolstói, o escritor russo, um dos maiores pensadores da humanidade. Ele, Dostoiévski, os grandes escritores russos e grandes pensadores russos. Tolstói disse: todo mundo pensa em mudar o mundo,
mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Essa é uma frase que nos põe em xeque, é uma frase que nos faz pensar. Todo mundo deseja mudar o mundo, mas ninguém deseja mudar a si mesmo. E a mudança deste mundo, e a mudança da igreja, e a mudança da família, passa pela minha mudança. A mudança que eu desejo em meu cônjuge, ela deve começar com a mudança em minha vida. A mudança que eu desejo nos meus filhos deve começar em minha vida. A mudança que eu desejo para a igreja de Cristo, para a nossa igreja que está dentro da igreja de Cristo, para a igreja de Cristo de uma forma geral, o testemunho desta igreja diante do mundo deve começar por minha vida. A mudança que eu desejo neste mundo deve começar em mim. E essa é a mudança que Cristo faz em nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, em Jesus Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Há uma obra individual, há uma obra do Senhor em minha vida, em tua vida. E eu oro ao Senhor que o Senhor nos dê a capacidade de podermos falar sobre este tema que Deus colocou um peso no meu coração para que falássemos. E que falássemos com sabedoria, para não levarmos apenas a uma filosofia de vida, mas sim a vida. Porque Cristo não veio para nos dar ideias, Cristo não veio para nos dar conceitos. Ideias, ensinos, conceitos nos foram entregues, mas Ele veio para que nós tenhamos vida, para que nós possamos viver. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, como eu já citei, filhos de Deus. Esta vida que nós devemos viver, o que Paulo diz, que já estava crucificado com Cristo Jesus, mas a vida que agora ele vivia em Cristo, ele vivia para Cristo, ele vivia para a glória de Deus, o que o próprio apóstolo Paulo diz em outra passagem: o que quiser que façamos, façamos para a glória de Deus. Que nós possamos realmente assumir este compromisso. Paulo fala desde as coisas mais básicas. Ele diz: o que comermos, o que bebermos, e tudo que viermos a fazer, façamos isto para a glória de Deus. O meu ato simples de comer, o meu ato simples de beber, as coisas mais simples da vida devem ser feitas de uma maneira gloriosa. Façamos para a glória de Deus. E nós temos que ter esta postura em nossas vidas. Isto determinará o nosso testemunho, para que os homens, vendo as suas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus.
como fazer tudo para a glória de Deus, agindo com boas obras. E boas obras em tudo. E você dirá, comer e beber pode, porventura, de alguma maneira, glorificar a Deus? Mas Paulo diz, faça isso para glorificar a Deus. Eu sempre gosto de me lembrar desse comer e beber, do que aquela mulher que nas Sagradas Escrituras diz que viu a Eliseu. E Eliseu comia e bebia. Comia e bebia. Era o que Eliseu fazia. Ele comia e bebia. E aquela mulher disse ao seu marido, vejo que este homem é um homem de Deus. Eu saliento aqui o que tenho dito a respeito desse texto. Ela não viu Eliseu executar um milagre, uma maravilha. Ela também não ouviu de Eliseu uma profecia. Ela não viu o discernimento ou a sabedoria. Ele não estava trajado com roupas diferentes, como seria de um sacerdote. Ele era um profeta. Ele andava com roupa comum, como dos outros. Ele não tinha nada marcante que o diferenciasse. Ele estava comendo e bebendo, ele estava se alimentando. Mas aquela mulher viu, este homem não come como homem qualquer, não bebe como homem qualquer, ele come e bebe como um homem de Deus. Nós temos que, nas mínimas coisas, fazê-las como um homem de Deus, como uma pessoa de Deus. Tem que fazer. Fazermos para a glória de Deus. Que nas atitudes mais simples de nossa vida se veja que estamos glorificando ao Senhor. Que nós vivamos plenamente o Evangelho, a verdade, que possamos hoje examinarmos-nos a nós mesmos. Eu sei que isto nos fala a respeito de tomarmos dignamente da ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas Paulo também diz, aquele que se julga a si mesmo não é julgado. Mas aquele que julga aos outros será por Deus julgado, será disciplinado para não ser condenado. Isso não é um julgamento que busca simplesmente castigar ou punir. Isto é um ato de amor para que não seja condenado. Para que não seja condenado. Quantas vezes Deus tem que agir em minha vida, porque eu não dei ouvidos ao conselho divino. Não julgue a outros. Julgue a si mesmo. Julgue a si mesmo. E nós precisamos desta consciência. Paulo diz, em nada me acusa a consciência. Mas Paulo também diz, eu sou o maior dos pecadores. Como é que em nada te acusa a consciência e você é o maior dos pecadores? Por quê? Porque eu tenho consciência das minhas falhas e estou na dependência da graça de Deus, que não somente me perdoa, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo me perdoa e me purifica. Eu não tenho que ser apenas perdoado, eu preciso ser purificado da contaminação. Como eu necessito disso.
Mas qual é o maior perigo? No dia em que vivemos, no tempo que nos está dado a viver, esse tempo tão desafiador. É agora que eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3. Leremos um texto que se encontra na carta à igreja em Laodiceia. A partir do versículo 15. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe, volto a frisar isto, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai, e amém. Eu espero que todos nós estejamos dispostos a viver o extraordinário de Deus para as nossas vidas. Aqui, quando eu vejo esse estado, o estado de ser morno, eu vejo um estado que agora eu colocarei paralelamente para que nós possamos entender esse sentido e o grande perigo de sermos mornos. É o estado de mediocridade. A mediocridade é um estado entre duas referências. É algo mediano, que não alcança a um nem alcança a outro. Aqui nós temos duas referências: frio e quente. E a mediocridade se encontra no estado de morno. O medíocre nunca é suficiente. E, infelizmente, nunca é insuficiente. E eu dei o título dessa mensagem: não seja medíocre. Fugirmos da mediocridade. Qual é o grande perigo da mediocridade? Do ser morno e da mediocridade espiritual, que não é frio e que não é quente, mas é morno. Porque o morno, quando se compara ao frio, se ilude pensando que é quente, e ele não é. E por isso a Bíblia diz: mas você não sabe. Você vive uma ilusão. Você diz: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Porque se ilude pela mediocridade. O medíocre não se vê medíocre. E medíocre não é algo que seja de inferioridade, é simplesmente o que é aceitável. Esse é o problema. O que está na média é aceitável. Um aluno medíocre
que diz: basta cumprir a média para passar de ano. Mas o que nós devemos procurar e devemos, inclusive, ensinar aos nossos filhos e à nossa vida é não sermos um aluno medíocre, mas um aluno excelente. Devemos buscar a excelência. Devemos ir além da média. Devemos ir e buscar a qualidade. Devemos buscar, e veja, por ter qualidade, isso não quer dizer que nós devemos manifestar um orgulho, uma superioridade. Isso não quer dizer isso. C.S. Lewis diz que a perfeita, mas a perfeita humildade dispensa a modéstia. Às vezes, meus irmãos, nós estamos sendo modestos porque somos orgulhosos. Eu direi isso assim, não é o tema que eu quero tratar hoje, mas às vezes a nossa modéstia oculta uma verdadeira soberba. Você já viu gente usar uma expressão que eu acho até muito modéstia à parte? Modéstia à parte, e fala tudo ao contrário do que deveria ser uma modéstia. Modéstia à parte. A verdadeira humildade, C.S. Lewis está certo, ela dispensa a modéstia. A modéstia não é necessária, porque somos humildes. E quando você é humilde, não importa quão grandioso você seja, você não humilha a outros. Porque o orgulho, a vaidade, a soberba sempre humilham a outros. E nós não devemos seguir esse caminho de dizer, de uma maneira jactanciosa: eu sou rico. Estou bem de vida, não preciso de nada. O morno, o medíocre, acha que está bem. Ele acha que está bem porque não está mal. E não estar mal não quer dizer que esteja bem. Um dia que é bom é um dia, de fato, bom. Um dia, por não ser ruim, não significa que seja um dia bom. Simplesmente significa que não é um dia mau, que não é um dia ruim. E nós, por não estarmos mal, não quer dizer que estejamos bem. Nós estamos bem quando de fato estamos bem. Quando de fato, plenamente, estamos bem. E é isso que nós devemos buscar. Nós devemos lutar com todas as nossas forças contra a mediocridade. E muitas pessoas simplesmente não avançam. Não avançam. Porque não tentam avançar. Porque têm receio, medo de avançar. Sabe, Dostoiévski, hoje eu estou com os escritores russos, né? Dostoiévski, ele diz: o pior naufrágio que existe é não partir.
Eu parei para pensar um minuto e disse, esse medo, o medo de naufragar, nos faz não sair do cais, não nos arriscar nas águas, não enfrentar as possíveis e às vezes inevitáveis tempestades na vida. Deixe-me dizer uma coisa, tempestades virão. Elas vieram a Jesus e aos seus discípulos, elas vieram ao apóstolo Paulo, tempestades virão. Mas se o naufrágio impede o navio ou o barco de navegar, de fato, o pior naufrágio numa vida é nunca ter saído para navegar. E muitas pessoas não estão saindo, não estão partindo, não estão ousando navegar nesta vida. E que nós devemos, de fato, nos munir de coragem, de ousadia e confiando em Cristo com fé. Nós temos que seguir a carreira que nos está proposta. E você tem que entender o seguinte, essa carreira é um combate, essa carreira é uma luta. Por isso Paulo diz, ao final da sua vida, quando ele já vai morrer, quando ele vai ser decapitado, ele diz, combati o bom combate, eu completei, eu cheguei ao final, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Fé essa que nós precisamos, porque nós podemos ser abalados em nossa fé, nós podemos descrer, nós podemos botar dúvidas em tudo que nós temos ouvido, lido, aprendido das Sagradas Escrituras. Deixe-me dizer uma coisa, a vida é uma coisa frágil. Essa frase não é minha, nós ouvimos isso em toda parte. Mas eu quero dizer, por mais poderosa que seja a fé também é frágil. E se você der guarida a certas coisas em sua vida, der oportunidade em certas coisas em sua vida, a sua fé se abalará, a sua fé irá ser fragilizada, a sua fé como disse Jesus, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra. A resposta disto cabe a cada um de nós. Nós lutamos contra coisas que nos abalam, um problema, uma enfermidade, uma dificuldade, coisas que por vezes nós mesmos nos metemos. Há uma palavra nas Sagradas Escrituras que diz, quem abrir um buraco cairá nele. E muitas vezes eu tenho caído em buracos na minha vida, buracos financeiros, buracos emocionais, mas que eu próprio cavei esse buraco. Quem cavar um buraco cairá nele. Isso não é uma fatalidade, é uma possibilidade. Mas que se o buraco não existisse, não haveria como eu cair nele. Mas o que a Bíblia está dizendo, quando você cava um buraco, você mesmo caiu nele, mas foi você que o cavou. É isso que você tem que entender, que foi você que o cavou. Por que eu estou vivendo esse momento? Por que eu caí nesse lugar que eu caí? Eu cavei este buraco. A Bíblia diz, quem carrega pedras poderá se ferir com elas. Necessariamente não tem que se ferir, mas todo o peso que eu carrego, eu me exponho à possibilidade de me ferir.
Então, são coisas consequentes da minha própria atitude, da minha própria ação. Mas eu tenho que enfrentar esta situação tíbia, essa situação morna, essa situação de mediocridade, em que eu estou entre dois pontos, entre duas referências. O que eu tenho que fazer? É interessante a maneira como a Bíblia diz aqui. Em primeiro lugar, ela diz aqui, porque nem é frio, nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim como você é morno, e nem é, aí muda, quente, e nem é frio, estou a ponto de vomitá-lo. Deus coloca aqui duas referências, frio e quente, frio e quente. E diz, mas como você não é nem quente, nem frio, por que não repetiu de novo? Porque você não é nem frio, nem quente. Porque este morno, a ênfase deste morno, é que um dia foi quente. E ele veio a esfriar-se. E se tornou morno, ele não está frio. E como disse, o maior perigo da mediocridade é achar que não é medíocre. Porque ele é comparativamente superior ao que é inferior. O maior perigo do morno é achar-se quente, que ele não é, porque ele é mais quente do que é frio. Do que é frio. Uma vez, lendo as seleções, que hoje as pessoas não mais leem, mas este almanaque era um pequeno almanaque com inúmeras curiosidades, histórias. Era algo muito interessante e que, se você tiver a oportunidade, leia, tem muita coisa interessante ali. Havia uma página tão engraçada que diz uma maneira de um gordo se sentir bem mais magro imediatamente. É ficar do lado de uma pessoa muito mais gorda do que ele. Então, o gordo, olhando o outro muito mais gordo, disse, eu não estou tão gordo assim. Eu estou bem. Eu estou bem. Esse é o perigo da mediocridade e em nossas vidas. Bem, eu não sou tão bom, mas eu também não sou tão mal. Eu não sou tão justo, mas eu também não sou tão injusto. Eu não sou tão ruim assim. Sabe, as pessoas que viviam em Gadara, a terra dos Gadarenos, tinham um problema lá, que era o gadareno, o endemoniado gadareno. Mas quando Jesus expulsa o demônio do gadareno, ele fica sensato, normal. E as pessoas olham e veem aquele homem que era tão terrível, agora ser uma pessoa tão centrada, tão normal. Sabe qual é o grande problema do gadareno ser liberto? É que enquanto o gadareno, ele é aquele terrível endemoniado, eu tenho uma referência para mim, que é o gadareno, e eu sempre digo, bem, eu não sou a oitava maravilha do mundo, mas sou bem melhor do que esse gadareno. E quando Jesus liberta o gadareno, quando Jesus traz luz, essa luz começa a iluminar os meus erros.
começa a iluminar as minhas falhas, os meus defeitos, e agora eu já não tenho mais o gadareno para me comparar a ele e me sentir melhor. Eu não digo que foi por isso que Jesus foi expulso, né? que eles não quiseram Jesus, mas eu digo que isso possivelmente aconteceu com aqueles homens, dizendo, agora eu já não tenho mais o meu gadareno, meu vil gadareno, tão ruim, tão maligno, tão endemoniado, que me fazia tanto bem. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Me fazia tanto bem, me fazia me sentir tão bem, porque ele é tão mau, que eu acabava sendo bom. Ele é tão feio, que até eu fico bonito. A ideia é esta. A ideia é esta. E muitas vezes nós necessitamos dessa feiura ao nosso lado. Esse é o grande perigo da mediocridade. É o grande perigo do ser morno. Como eu enfrentarei a mediocridade? Como eu sairei desta situação de ser tíbio, morno, espiritualmente, moralmente e em tantos aspectos? A primeira coisa que eu tenho que entender é que, para que eu saia da mediocridade e alcance a excelência, e por favor, hoje se prega muito sobre excelência, mas aqui eu estou querendo falar de uma excelência de vida, de uma excelência de testemunho de vida, porque o que nós precisamos hoje é de bom testemunho. Eu não estou falando de você ter as melhores coisas, eu estou falando de você ser a melhor pessoa. Amém? Isso é o que eu estou falando. De nós buscarmos a excelência aos olhos de Deus. E mesmo a excelência aos olhos do mundo. Porque, meus irmãos, é necessário que venhamos a ser bons e é necessário que, sendo bons, fujamos da aparência do mal. Mas não adianta você ser bom e não parecer bom também. Você tem que ser visto como bom. A excelência, entre outras coisas, é a visão. Ela provoca uma visão, que é uma visão que nos vem de forma excelente, nos vem com qualidade. Como nós estamos sendo vistos. E você tem que entender o seguinte, que sair da mediocridade para estar na mediocridade, basta não fazer nada. Mas para sair da mediocridade, você tem que fazer algo. E isso é um trabalho duro. Desculpe-me, isso não é algo fácil. Eu sei, tudo é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus, mas eu te digo o seguinte, há de se orar e orar para valer. Há de se jejuar e jejuar para valer. Há de se ler a Bíblia e lê-la para valer. Há de se viver, acima de tudo, o que a palavra diz e viver para valer. E isto necessita empenho. Não é sem motivo que Jesus diz, o reino de Deus está diante de vós. E aqueles que se esforçam se apoderam dele.
é necessário um esforço. E a palavra esforço aí é esforço violento. Por isso, algumas versões dirão: o reino de Deus é tomado por violência, e os violentos se apoderam dele. Porque o esforço violento é um esforço, um grande esforço, é um esforço que você vai trabalhar duro para chegar lá. E nós precisamos trabalhar duro. Nós precisamos não nos acomodar. Nós precisamos em tudo. Em tudo. Você quer mudar a sua vida? Mude a sua vida. Se esforce. Mude a sua vida. Eu não estou satisfeito com a minha vida. Eu não estou satisfeito com o meu aspecto. Eu não estou satisfeito com o que eu alcancei, eu não estou satisfeito, eu estou dentro de uma mediocridade, isso é insuficiente. Tudo que é medíocre é insuficiente. Mas o problema é que o meu medíocre é aceitável. É insuficiente, mas é aceitável. Não fique meramente com o que é aceitável. Busque uma excelência, e isso vai demandar de você esforço. Sentado, você não chegará em lugar nenhum. Ouça a palavra de Jesus ao paralítico, porque muitos de nós estamos paralisados na vida. Levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. Há algumas pessoas que serão como o paralítico na Porta Formosa. A ideia que se dá é que Pedro e João o tomam. Ele diz: anda. Quase que empurram o pobre do homem. E o homem, que imagino que pensava que iria cair, começou a andar. E de andar começou a saltar. Mas teve que ter, e olha, eu espero que através dessa palavra, hoje, eu te pegue pelo braço direito, pelo braço esquerdo, e te levante, e te faça andar. Andar foi pela fé, mas teve um impulso. Tá? Foi pela fé, foi milagre, mas que teve um impulso, E às vezes nós temos que ser empurrados. E talvez algumas pessoas precisem mais do que um apoio de mão. Precisam de um pontapé. Para ir em frente, para seguir em frente, para sair da mediocridade. Temos que ser abalados. A primeira coisa, trabalhe. A segunda coisa que eu diria: tenha uma vida com significado. E para que você tenha uma vida com significado, você tem que descobrir o propósito. O propósito. Todos nós temos propósitos. E nós fomos criados por Deus com um propósito. O propósito de glorificar o seu nome. De exaltar o seu nome. Mas como eu posso ter uma vida com significado? Eu sempre penso nisso, olhando firmemente o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Eu me espelho em Cristo, eu observo a Cristo, eu, como Paulo, imito a Cristo. E eu te digo uma coisa: em primeiro lugar, estabeleça alvos. Estabeleça alvos na sua vida. Se os alvos que você estabelece são inalcançáveis, deixe-me dizer, eles pelo menos te dão um caminho. Um caminho. Eles te dão um caminho. Eu vou para lá. Eu não sei como é que eu vou alcançar, mas eu vou
por este caminho, porque eu estou indo para este alvo. O alvo pode parecer, ou até mesmo ser, inalcançável, mas caminhe em direção a ele. E se você tem alvo, mantenha sua visão no alvo. Tenha foco. Foco. As Sagradas Escrituras nos ensinam isso. Não desvie o seu olhar. Não se distraia. Não coloque múltiplos alvos. Porque múltiplos alvos são apenas uma confusão. O que você quer? Eu quero isto e aquilo outro e aquilo outro. Um minuto. Jesus tinha a cruz diante dele. Ele venceu a cruz. E como venceu? Morrendo nela, não saindo dela, não fugindo dela. E depois, ele tinha o túmulo diante dele. E como venceu o túmulo? Ressuscitando. Tenha uma vitória, porque é de fé em fé, é de glória em glória. Nós temos que ir de vitória em vitória. Uma vitória por vez. Uma vitória por vez. Há uma história grega que fala de guerreiros violentos que foram colocados num embate. E um deles era muito mais resistente, mas não tão forte como os outros. E ele usou de sabedoria. Ele era o mais fraco, mas era o mais resistente. Então, o que ele fez? Ele correu. Ele correu. E deixou que todos os outros corressem atrás dele. Que todos os outros viessem atrás dele. E quando os outros se cansavam e só sobrava um já exausto, então ele ia e vencia. E assim ele foi derrotando um por um. E um homem só venceu uma multidão, mas venceu um de cada vez. Há uma multidão de desafios, mas você vai vencer um de cada vez, porque Deus vai te conduzir à vitória. Mas mantenha o foco. Não perca o foco. Veja a vida com outros olhos, tornando-a o quê? Significante. E até mesmo surpreendente para outras pessoas. Viva uma vida, eu diria, digna de ser admirada. Isso não quer dizer que você tem que ser o melhor, que você tem que ser superior a todos. Isso quer dizer que você tem que ter o melhor testemunho. O melhor testemunho. Viva uma vida digna. Paulo diz, para que eu, tendo pregado o Evangelho, não venha a ser desqualificado. Não seja desqualificado. E Paulo também nos diz, para que vivamos uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo. Um terceiro ponto é, não viva apenas uma vidinha qualquer. Não é sobreviva, é viva. Deus não nos deu uma sobrevida, uma sobrevivência. Ele nos deu
vida. Eu volto a dizer, viva uma vida, deixe-me colocar nesses termos, que vale a pena viver. Vale a pena viver. Uma vida que eu chamarei de uma vida inspiradora. Uma vida inspiradora. Sabe, você tem que viver, você tem que sobreviver, você tem que trabalhar. Eu entendo isso. E isso às vezes é duro. Mas os alemães têm um ditado. Quando trabalhar, trabalhar duro. Mas quando se divertir ainda mais duro. Temos que trabalhar para valer. Mas que se vamos nos divertir, temos que nos divertir para valer. Eu sei que não é bíblico. Não é versículo bíblico. É do livro apócrifo de Aloísio o Alemão. Tá? É do livro apócrifo. Então, quando você trabalhar, trabalhe duro. Mas quando você se divertir, se divirta ainda mais duro. Ou seja, se você trabalhe para valer. Mas se você tem que se divirta para valer. Meus irmãos, se você tem que viver a vida, viva para valer essa vida. Se você vai beber um copo de água, beba esse copo de água como alguém que saiu do deserto agora. E você toma aquela água fresca. Meu pai, sempre que bebia uma água gelada, uma água fresca, ele tinha o costume de fazer algo assim, como que saboreando a água. Mas a água não tem sabor, mas pode ser saboreada. Então é o que eu estou dizendo, viva plenamente a vida, porque a vida que agora nós a vivemos para Cristo, e eu quero viver para Cristo plenamente. Eu quero viver essa plenitude de vida que Ele veio para nos dar. Quando você abraçar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, não sei se há alguém com tataranetos, se tiver, meus parabéns. Abrace para valer. Faça tudo de uma forma excelente. Seja como foi Daniel. A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Por isso ele era excelente. Porque ele tinha um espírito de excelência. Tudo que Daniel fazia, eu posso imaginar que ele fazia excelentemente bem. Excelentemente bem. E nós precisamos desse espírito de excelência. Eu volto a dizer, você fugirá da mediocridade quando você entender o conselho de Deus. Aconselho que de mim compres ouro refinado, vestes brancas, colírio para ungir os seus olhos. E ele diz, eu repreendo e disciplino aqueles que me amam. Portanto, seja zeloso e arrepende-se. Arrependa-se. Seja zeloso, mude a sua vida com empenho. Sem empenho, eu não sairei da mediocridade. Eu não alcançarei a excelência. Nós somos uma igreja, a igreja de Cristo, destinada a ser uma igreja gloriosa, uma igreja de glória, com vidas de glória. E devemos obter, é estranha a palavra que de mim compres, mas não é pela graça,
O Senhor já não deu? Sim. Então por que diz, de mim compres? Porque é um preço. Há um preço para se obter, há um preço para se pagar. E eu quero fugir, mas fugir da mediocridade. Não seja medíocre, não seja morno. Espiritualmente falando, não seja medíocre, seja excelente, viva uma vida de excelência, viva uma vida de plenitude, tenha uma fé plena, tenha uma fé excelente, tenha um testemunho pleno, tenha um testemunho excelente, não se compare a outros, tenha o seu grau de comparação em Cristo, até que todos cheguemos à perfeita estatura, a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Nós não iremos nos satisfazer, tenha um grau de insatisfação, sim, não se satisfaça, não se iluda, dizendo sou rico, não necessito de nada, porque você está enganado. Você não sabe. Você se ilude. Porque você aceitou a mediocridade. Como eu disse, e volto a dizer, o problema da mediocridade é que ela é algo aceitável. Eu digo, está bom para mim. Há uma boa ambição. A Bíblia diz, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Ou aquele que ambiciona, há uma tradução, o episcopado, excelente obra ambiciona. O problema é quando a ambição nos domina, quando há uma má ambição. Mas se você tem uma boa ambição, ambicione o que é bom. Deseje o que é honrado. Tenha a busca por uma excelência. Tenhamos o testemunho excelente que temos que ter. Vivamos a vida para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E uma vida que vive para a glória de Deus tem que ser uma vida gloriosa. E uma vida gloriosa é uma vida admirável. Que tipo de vida eu estou vivendo? É uma vida admirável? É uma vida inspiradora? É uma vida que os outros podem olhar e eu posso ter a ousadia de dizer como Paulo, sejam meus imitadores naquilo que eu sou imitador de Cristo. Eu conheci homens e mulheres que tinham essa característica. Já citei aqui várias vezes e volto a citar, nunca conheci um homem com a mansidão, com a humildade, como quando eu conheci e permaneci dias de convivência com o Dr. Russell Shedd. É uma vida, então, inspiradora. Em sua humildade, em sua mansidão. Quando eu me recordo do Dr. Russell Shedd, aquilo me inspira. E o que me inspira, me anima. E o que me anima, me encoraja. Nós temos que ter vidas de excelência que sejam vidas inspiradoras. Inspiradoras para os nossos. Inspiradoras
para os que passam, desde as coisas, como eu disse aqui, mais simples, desde o comer e do beber. Tudo que venhamos a fazer, façamos para a glória de Deus. Senhor Jesus Cristo, eu entrego essa palavra em temor e tremor diante do Senhor. Eu te peço, ó Senhor, que o Senhor possa nos abençoar e possa nos dar uma grandeza e uma grandiosidade que sejam dignas do evangelho que nós pregamos. Pois mais importante que o evangelho que nós pregamos é o evangelho que nós vivemos. Que Deus possa, assim, nos abençoar, ó Pai. Dá aqui que nós vençamos a mediocridade nos estudos, a mediocridade no viver, a mediocridade no trabalhar, a mediocridade no testemunhar. Ó Senhor, dá-nos sermos a imagem e semelhança de Cristo, que tudo o que fazia de forma maravilhosa, que não somente dava vista aos cegos, mas que fazia surdos ouvirem, os mudos falarem. Abençoa-nos, ó Senhor. Abençoa-nos, ó Senhor. Abençoa-nos, ó Jesus. Perdoa-nos, Senhor, mas perdoa-nos aqui, que como igreja, como indivíduos, é tão fácil julgarmos os outros, é tão fácil julgarmos as igrejas, é tão fácil olharmos todas essas coisas. Mas se julgássemos a nós mesmos, que o Senhor nos ajude. Jesus, que o Senhor se revele a cada um de nós. Que tenhamos um encontro com o Senhor como Paulo teve no caminho de Damasco. Nós precisamos te ver. Nós precisamos te ouvir. Nós precisamos crer. Nós precisamos mudar. Dá-nos forças para mudar. Dá-nos empenho, esforço para mudar. No nome de Jesus Cristo. Amém.